Deputado Marcondes de Gadelha, nós estamos montando um registro histórico sobre o Grupo Autêntico do MDB, que prestou um enorme serviço ao povo brasileiro e que hoje nós estamos colhendo depoimento das figuras ilustres desse movimento. Então nós queremos aqui começar um diálogo, um debate e primeiro agradecer todo o carinho que todos os autênticos têm nos oferecido. Já conversamos com o Alencar Furtado, hoje nós estamos conversando com o senhor, esperamos conversar com mais alguns e esperamos também até resgatar a voz de alguns que já se foram, para que fique registrado também nesse documento que a gente está fazendo. É um documentário, mas, antes de mais nada, é um registro de coração. Então, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, para que o senhor começasse a expor o seu sentimento, a sua ideia, a sua lembrança, tudo que, enfim, o senhor gostaria de falar. Olha, eu diria que a atividade mais importante da minha vida pública foi precisamente aquela militância no Grupo Autêntico. Se do que eu fiz ao longo do exercício de mandatos políticos tem algum valor histórico, foi precisamente aquela participação na luta do Grupo Autêntico pela redemocratização do país e pela instauração de uma democracia econômica também entre nós. O grupo tinha claramente essa determinação de promover a abertura democrática, quer dizer, o fim dos atos institucionais, especialmente o adicional número 5, a anistia política, o retorno dos direitos civis, principalmente direito à livre manifestação do pensamento, o direito de reunião, o direito de voto, mas ainda o fim da violência, da tortura, do banimento, o repatriamento dos exilados e a restauração da plena capacidade cívica também dos que tiveram seus mandatos cassados. Esse era um propósito claro que o grupo teve desde o começo da sua organização. E eu identifico o momento em que o grupo se criou como sendo aquela reunião que nós tivemos em Recife, mais ou menos em junho de 1971. Porque, no princípio, nós nos orientamos mais ou menos pela observação do comportamento dos companheiros. Nós não nos conhecíamos. A primeira pessoa de que eu me aproximei foi Alencar Furtado, exatamente porque identifiquei, numa reunião geral do partido, um comportamento diferente e uma disposição para fazer uma oposição verdadeira. Até aquele momento não se usava o nome autêntico, mas notou-se que, nas primeiras reuniões do partido, que o partido estava dividido entre dois blocos, um bloco que fazia uma oposição de ficção, como se fosse apenas a outra face do sistema, a face opaca, mas de qualquer forma a outra face do sistema. E esse grupo, na verdade, fazia uma espécie de coonestação do regime. E havia outros companheiros que estavam firmemente determinados a explorar as contradições do regime, a promover clivagens nesse regime e a, de uma forma ou de outra, conduzir a sociedade civil para o processo de abertura. Esse grupo foi se identificando aos poucos e em junho de 71 nós nos reunimos na cidade de Recife e aí lançamos a primeira grande bandeira do partido, que foi a bandeira da Assembleia Nacional Constituinte. Foi lançada exatamente em 1971, pouco tempo depois de instaurado a ditadura. Nós já estávamos falando numa Assembleia Nacional Constituinte. E aquilo era mortal
aquilo era entendido como uma provocação ao governo, ao regime, e uma provocação, de certa forma, insuportável. Mas começamos, então, a nos identificar a partir desta primeira grande proposta que foi lançada, a proposta da Assembleia Nacional Constituinte. A partir daí, a divisão ficou clara. E os que queriam conectar com o regime passaram a se chamar moderados, e esse outro grupo começou a ser chamado pela imprensa de Grupo Autêntico do MDB. Nós exercíamos o nosso trabalho ocupando todos os espaços políticos que estavam à nossa disposição, principalmente a tribuna do Congresso. E naquele tempo havia uma dificuldade muito grande, porque nós estávamos, de certa forma, espremidos entre duas posições extremas. À nossa direita, o grupo moderado do MDB, com o qual nós não nos identificávamos. Embora fosse a mesma legenda, mas aquilo era como se fosse água e óleo, não misturava. Era muito difícil você encontrar alguém do Grupo Autêntico conversando com um companheiro do grupo moderado. Era como se nós fôssemos um corpo estranho dentro da legenda. E à nossa esquerda estava a guerrilha, estava a luta armada, que fazia uma pregação contra tudo e contra todos, alegando que qualquer que fosse a forma de participação política, mesmo a do Grupo Autêntico, era considerado como sendo uma maneira de justificação do regime, que o regime aparecia como sendo um regime democrático porque permitia a existência de uma oposição, mesmo que essa oposição fosse verdadeira, fosse autêntica, como era aquela exercida pelo nosso grupo. E aí criou-se um problema bastante delicado, porque a guerrilha procurava lançar uma desconfiança sobre toda a ação política, toda a oposição congressual, e misturava alhos com bugalhos, misturava o Grupo Autêntico com os moderados do MDB. Nós tínhamos, dentro do grupo, companheiros que se identificavam por uma linha mais política de luta direta pelo resgate dos direitos civis e pela denúncia da violação dos direitos humanos. E aí eu cito especificamente Marcos Freire, eu cito especificamente o Alencar Furtado, Chico Pinto. Eram companheiros que tinham uma preocupação mais de ordem política, e as denúncias, tudo que acontecia no país em termos de violação de direitos humanos, a sociedade encaminhava para o Grupo Autêntico. Me lembro que Marcos Freire fez a denúncia do assassinato do ex-deputado Rubens Paiva, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva, que foi trucidado pelo regime, e a denúncia foi feita pelo Grupo Autêntico. E denunciamos várias outras, o assassinato de Stuart Angel, por exemplo, e prisões, e sequestros, e tortura. Tudo isso nós éramos os encarregados da denúncia. E quando acontecia exatamente um acidente de percurso com a guerrilha, era a nós que eles recorriam, embora eivasse de desconfiança a posição do Grupo Autêntico, mas em última análise recorria ao Grupo Autêntico para fazer as denúncias. Nós procuramos enfrentar também a luta no campo econômico. E essa era uma luta bastante difícil, porque o regime tinha períodos assim de resultados econômicos bastante convincentes em termos de crescimento econômico apenas. Então, era o período do chamado milagre econômico. Nós tínhamos taxas de crescimento econômico da ordem de 10%, 11%, 12% e até 13% ao ano. Então, essa era uma luta bastante difícil, mas nós encontramos
o caminho do enfrentamento também dessa situação, que era exatamente a concentração de renda. O país crescia, mas o povo ficava cada vez mais pobre. E, sobretudo, muito endividado, porque naquele tempo a dívida externa parecia um problema insolúvel. E nós transferíamos essa preocupação também para a população. Aos poucos, a sociedade civil começava a identificar essas falhas estruturais do sistema político e começava a reagir. Nós, então, começamos a orientar as linhas de força da ação política para alguma demonstração prática de resultados. E nós tentamos, num primeiro momento, encontrar alguma clivagem no regime. O regime era monolítico, era muito sólido, porque o poder girava apenas dentro do colégio de militares, do colegiado de militares. Mas ali mesmo nós começamos a identificar alguns descontentamentos. E aí lançamos a candidatura de Euler Bentes, que acabou resultando impraticável, porque a sustentação militar era muito pequena. E mesmo o lado civilista estava dividido e preocupado e tenso com o andamento. Então, nós propusemos a anticandidatura de Ulisses Guimarães. E esse foi um segundo grande momento que eu identifico na ação do grupo, que consolidou não só a coesão interna do grupo autêntico, mas apresentou resultados práticos muito convincentes. Ulisses, a princípio, não queria essa candidatura. Nós procuramos mostrar para ele, então, que aquele era um momento para nós ganharmos as ruas, irmos à praça pública e lançarmos as nossas ideias e fazermos as nossas denúncias perante a população, na cara do povo. E aí, então, Ulisses acabou acolhendo a proposta. Nós lançamos como vice-presidente o Barbosa Lima Sobrinho. E aí, então, o resultado foi extraordinário. Só com um problema, é que Ulisses viu toda aquela manifestação do povo brasileiro, nas ruas por onde nós passamos, comícios monumentais que nós fizemos, e ele passou a acreditar que aquilo era de verdade. E então, havia um pacto com o Grupo Autêntico de que ele assumiria a candidatura, mas só até o momento da apresentação perante o colégio eleitoral. E aí ele renunciaria. Havia esse acordo. Mas, no dia da eleição indireta, Ulisses resolveu não mais renunciar e manter sua candidatura. Foi quando o Grupo Autêntico rompeu e fez a denúncia e apresentou o chamado Manifesto ao Grande Ausente, que foi um texto lido por Lisânias Maciel perante o colégio eleitoral, que começa mais ou menos assim: devolvemos o nosso voto ao grande ausente, o povo brasileiro. E aí vinha todo um conjunto de denúncias sobre a farsa que era representada naquele colégio eleitoral. Nós tivemos consequências muito duras para o grupo com o endurecimento do regime, o recrudescimento do regime. Mas o resultado disso foi simplesmente espetacular. A oposição ganhou as eleições em 95% dos estados. Foi um verdadeiro massacre que nós conseguimos perpetrar nas urnas contra o regime. E aí ficou claro para os próprios militares que era impossível manter aquela dissociação entre o regime e o sentimento popular. E aí começou realmente uma discussão interna sobre a abertura, sobre a conveniência de iniciar o processo de abertura, que depois resultou em eleições diretas para governador do estado em 82
e anistia, e a revogação do ato institucional número 5, e a liberdade de imprensa e toda aquele espetáculo maravilhoso da abertura democrática que sucedeu. Eu diria que esta foi a grande vitória do Grupo Autêntico. A vitória foi conseguir essa abertura política e uma discussão mais intensa sobre a abertura econômica também, sobre a necessidade de se promover uma distribuição de renda. Mas essa era a missão mesmo dos autênticos, a missão específica era chegar nesse ponto. Desde o começo nós atuamos com esse senso de direção, com esse propósito e com a determinação de fazer história nesse sentido. Agora, na verdade, a nossa vitória, a vitória do grupo, foi a realização da abertura democrática e da abertura econômica. Mas quem ganhou, quem lucrou, foi efetivamente o povo brasileiro, porque logo depois o grupo teve a sensação de missão cumprida e começou a ensarilhar as armas e cada um começou a se posicionar em função do pluralismo político que se instaurou com uma multiplicidade de partidos políticos pelos quais cada um começou a se orientar. Mas a grande vitória nossa foi exatamente a realização da abertura democrática. Teve um custo enorme para todos nós. Nós perdemos vários companheiros que foram caçados, Amaury Miller, Nadir Rossetti, Lisânias Maciel, Alencar Furtado. Alencar foi o último a ser caçado. Ele era líder do partido na ocasião. O Grupo Autêntico tinha crescido em influência dentro do partido e chegou a conquistar a liderança, que antes era propriedade exclusiva dos moderados. Então nós conseguimos chegar à liderança do partido, mas Alencar foi cassado. Ele foi o último a ser cassado. A partir daí não houve mais cassações, mas a cassação de Alencar foi uma demonstração clara de que os nervos do sistema tinham descarrilado completamente. Mas também nós estávamos numa situação de dificuldade operacional diante da brutalidade dessas cassações. A tal ponto que eu, por exemplo, era vice-líder de Alencar, e a perplexidade foi de tal ordem que Alencar foi cassado por uma frase que ele disse na televisão. Usou a expressão órfãos do talvez e filhos do quem sabe, se referindo às pessoas que não sabiam o destino dos seus parentes, que tinham sido sequestrados, que tinham sido torturados, que tinham sido assassinados, que tinham sido banidos. Então ele chamou essas pessoas de órfãos do talvez e filhos do quem sabe. Aquilo irritou profundamente o sistema e Alencar foi cassado. As pessoas eram cassadas assim por uma frase solta qualquer. Foi o que aconteceu com o Amaury Miller também, num cinema lá no interior do Rio Grande do Sul. Bom, com a cassação do Alencar, o que me ocorreu como vice-líder que eu era na ocasião, foi propor uma greve de fome da oposição. Não tinha mais o que fazer. Todo tipo de denúncia nós já tínhamos feito. E eu me lembrei do caso da oposição italiana, nos anos 20, quando Mussolini mandou sequestrar e matar o líder, que era o deputado Matteotti, o famoso caso Matteotti. E então os deputados italianos de oposição naquele tempo não tinham o que fazer, entraram em greve. Então imaginei a gente sentado no saguão do Congresso Nacional. Era uma forma de talvez levar a situação do Brasil a conhecimento externo. Era a última grande denúncia. Bom, não aconteceu essa greve, houve um sistema de votação, mas pelo menos a partir do sacrifício de Alencar Furtado, nós não tivemos mais cassações e efetivamente começou a abertura política. Eu me lembro da cassação de Lisânia Maciel. Ele estava na tribuna quando o Célio Borja estava presidindo a sessão, disse: eu informo a Vossa Excelência que Vossa Excelência acaba de ser cassado, portanto peço para descer da tribuna. Lisânia disse: olha, cassados estamos todos nós. E
Vossa Excelência não tem autoridade para me cessear a palavra. O Célio desligou o microfone, Lisânia continuou falando sem microfone, o Célio apagou as luzes do plenário, o Lisânia continuou falando e aí instaurou-se um quiprocó, uma batalha campal, de esforço pessoal mesmo entre os deputados naquela situação, e nós passamos a temer a partir daí, não mais pelo destino político de Lisânia, que já estava cassado, mas pela vida dele, pela sorte, pela sua integridade física. E aí fomos cuidar de transferi-lo para uma embaixada. Lisânia tinha contato com embaixadas de alguns países da Europa, no caso Suíça, Suécia, etc. e tal, mas, curiosamente, esses países não quiseram recebê-lo. Nós fomos encontrar asilo para Lisânias na embaixada da Venezuela. E, curiosamente, a Venezuela estava passando por um hiato democrático, exatamente naquele momento. E quem nos recebeu foi um militar, se como não? Venezuela é uma democracia, que tragam seu colega cá e lo recebemos. Então, nós levamos o Lisânias e naquela noite nós ficamos praticamente velando a noite toda, até o dia amanhecer na casa do nosso colega lá do Rio Grande do Sul, do Getúlio Dias. Tem um depoimento de um deputado, que agora não me lembro, dos autênticos, que diz que o Lisânias estava sempre à frente do grupo, mas o grupo era muito homogêneo, integrado, né? Quer dizer, ele tinha não sei a expressão mais adequada para isso, mas essa intenção de estar sempre na emoção, correndo o tempo todo no seu sangue, é isso que tem levado à cassação? O Lisânias, ele sempre foi o mais audacioso, vamos dizer assim, o que verbalizava com mais veemência. E ele era um orador muito eloquente, e ele se empolgava, ficava vermelho quando começava a falar, e ele era brilhante nessas horas. A gente não entendia por que o Lisânias não tinha sido cassado até, por que demorou tanto para ser cassado. Se dizia até que era por afinidade religiosa, que o Geisel era evangélico, e Lisânia também era evangélico, mas na hora de caçar, quando o regime decidiu mesmo, aí não teve apelação. E no final das contas, Lisânia acabou sendo recebido na Suíça por uma entidade mundial ligada aos evangélicos e ficou muito tempo lá, depois voltou e se elegeu vereador no Rio de Janeiro e ainda voltou como deputado aqui, mas já, digamos assim, numa fase muito sofrida com o exílio, ele sofreu muito. Mas de qualquer forma, quer dizer, o grupo era sempre coeso, mesmo com... O grupo era coeso, mas havia algumas lideranças naturais dentro do grupo. Por exemplo, o Chico Pinto era um grande formulador. Ele, ao longo da vida, Chico sempre fez uma interface com militares. Ele, já depois que tinha sido prefeito de Feira de Santana, ele foi preso, foi cassado, e aí conviveu com militares e aprendeu uma experiência que nós não tínhamos, de compreender a mente dos militares. E então ele passou essas formulações mais altas, que diziam respeito à própria natureza do regime, isso aí o Chico fazia. O Marco Freire era um jurista, era um advogado, e, portanto, ele se aplicava mais a essa linha de direitos humanos e ele liderava as ações nesse campo. O Fernando Lira era um articulador, ele era bom de conversa, era bom de bastidores, e então ele liderava por esse campo. O Alencar Furtado talvez fosse a figura mais sólida do grupo, e o Alencar conduzia pela firmeza e pela ponderação. O Freitas Nobre era um intelectual, escritor, jurista também, e
desenvolvia as teses do partido. No meu caso, eu me orientei muito pela a questão econômica. Um dado curioso, eu sou médico, mas nós não tínhamos no grupo ninguém disposto a enfrentar a questão econômica, que era uma questão áspera, difícil, porque o regime era bem sucedido nesse campo. Até hoje o Marco Antônio, que é o nosso colega aqui, ele tenta demonstrar nos seus trabalhos que o milagre é uma mentira, né? E essa coisa ainda está enraizada na cabeça das pessoas, e na época mesmo não tinha ninguém que argumentasse com o mínimo do ponto de vista dos economistas, né, favorável ao discurso que o grupo dos autênticos implementava, que era: olha a realidade é concentração de renda. Que modelo é esse? É claro que não estava dentro de um equilíbrio econômico. Né? No meu caso, eu fui escalado pelo grupo. Pela falta de alguém para cuidar da parte econômica, então eu fui levado a estudar economia, inclusive. Eu fui para a França e lá procurei contato com o Celso Furtado. O ponto que eu encontrava mais frágil do regime na parte econômica era exatamente a questão da distribuição de renda. Era a hiperconcentração em todos os sentidos. Então havia não só concentração de renda, mas concentração de oportunidades, concentração financeira, mas, de qualquer forma, essa parte econômica era a qual eu estava mais afeito e tinha as responsabilidades do grupo. Então, como ele dizia, havia uma especialização. O deputado Walter Silva, do Rio de Janeiro, se especializava em direito trabalhista. Então, as questões trabalhistas eram orientadas para ele. E assim nós tivemos um trabalho, o grupo se movimentava de uma forma muito harmoniosa. Tinha uma rotina de trabalho também, quer dizer, chegar na Câmara, participar das comissões. Nós nos reuníamos com muita frequência na casa dos próprios companheiros e discutíamos, passava às vezes a noite inteira discutindo uma pauta de atuação. Quando surgia um fato qualquer importante na imprensa, então nós escalávamos 4, 5, 6 companheiros para se inscrever no pequeno expediente e no grande expediente também, e falar especificamente sobre aquele tema. Então eram discursos em série, assim, sobre o mesmo assunto, para marcar e identificar a linha do Grupo Autêntico a respeito daquela matéria. Muitas vezes resultava, por conta disso, o sistema percebeu que nós estávamos agindo coordenadamente e aí passou a marcar, a perseguir e a censurar o Grupo Autêntico. E era muito comum a gente fazer pronunciamento e no outro dia não saía nada na imprensa. O único jornal que dava sinal claro, sinalizava claramente que estava sendo, que o Grupo Autêntico estava sendo vítima de censura era o Jornal do Estado de São Paulo. Então, a censura não deixava sair um discurso nosso, o Estadão substituía o discurso pelo desenho de uma flor, ou por um poema de Camões, ou por uma receita de bolo. Então, e aí ele mandava um telegrama para a gente: olha, lamento informar que o seu discurso foi censurado e tal, mas amanhã na edição onde você encontrar um desenho de uma flor, ou um poema de Camões, ou uma receita de bolo, ou um espaço vazio, às vezes ele deixava o espaço inteiramente vazio, não publicava matéria nenhuma, então aquilo era uma identificação de que a matéria foi censurada. Isso acontecia com muita frequência. Nós tivemos... E o deputado Pai de Andrade, a participação dele também nesse... O Pai de Andrade teve um papel importantíssimo. Ele era uma espécie de ponto de convergência, de aglutinação. Talvez por ter já uma experiência parlamentar maior do que a nossa, o Pai já tinha mais experiência política, nós éramos, digamos assim, mais jovens,
e o pai já tinha uma experiência mais sedimentada, então todos os trâmites parlamentares a gente se orientava para o pai de Andrade. Bem, às vezes, no cumprimento de uma missão, às vezes um companheiro ia mais longe do que o esperado. E aí o recrudescimento vinha imediatamente. Aconteceu, por exemplo, o caso Chico Pinto, quando fez a denúncia da presença, quando reagiu contra a presença de Pinochet aqui entre nós. Então, Pinochet veio ao Brasil e o Chico fez um discurso muito forte. Então, imediatamente foi preso, teve os seus direitos políticos suspensos e nós sofremos uma baixa muito grande, porque o Chico era o nosso guru em termos de relação com o militar. De maneira que, quando alguém se cedia um pouco mais, então imediatamente vinha uma represália, isso era fatal. Deputado, uma coisa que me chamou a atenção foi a dificuldade de ter o debate econômico, né? Porque nós economistas hoje sabemos que o mal desse regime militar foi implantar o planejamento econômico. Planejamento econômico porque não são decisões tomadas pelo mercado, são decisões tomadas no interesse. Essa percepção de que o grupo econômico era um inimigo, os poderosos eram um inimigo muito mais virulento para o povo brasileiro, para o país, do que os militares. Teve em algum momento essa percepção? Ou eu posso até também estar equivocado, né? Não. Também é a minha visão. Não. Os militares assumiram inteiramente a condução do processo econômico e os grupos econômicos se sentiam confortados porque não havia risco, assim, digamos, de uma guinada do país para a esquerda, ou a implantação de algum regime socialista no Brasil. Mas os espaços eram ocupados basicamente pelo Estado. As empresas, os militares tinham um viés inteiramente estatizante. E as empresas estatais cresceram muito com os militares. E há uma coisa que a gente não pode, hoje, com esse distanciamento, a gente não pode esconder. A indústria de base do Brasil, ela foi a indústria petroquímica, as centrais hidrelétricas, a infraestrutura física do país teve um crescimento muito grande com os militares. E ainda hoje, essa infraestrutura que foi deixada pelos militares, ainda hoje é um instrumento poderoso de manutenção de um desenvolvimento sustentável. Mas muito feito à custa de um desordenamento jurídico, né? Quer dizer, os militares fizeram todo um tipo de arranjos legais que mantiveram privilégios para os grupos econômicos, né? Os autênticos foram uma minoria, né? Mas essa minoria foi fundamental. Hoje seria viável uma minoria, porque eu sinto que o país também está sem rumo. Tem um economista que é prêmio Nobel em economia, que é o Douglas North, que ele já fez o diagnóstico do Brasil preciso. Quer dizer, você tem um grupo econômico que domina o grupo político e toma as decisões para os seus interesses. Aí o país não vai andar mesmo, não vai ter uma grande dificuldade. Então, hoje eu sinto que talvez tenha uma dificuldade maior para se montar uma minoria tipo os autênticos com um papel específico, porque o inimigo não é tão visível. Não, eu acho que a experiência do grupo autêntico não pode mais ser reproduzida. Ela é específica de uma época. E eu quero crer, a ação do grupo autêntico era exatamente uma contraposição ao regime ditatorial. E o essencial da luta dos autênticos era a luta pela abertura política. Uma vez que aconteceu essa luta autêntica, nunca mais vai ser reproduzida uma experiência semelhante àquela do grupo autêntico. Nós vamos ter grupos envolvidos com causas muito específicas. Hoje você tem grupos ambientalistas, você tem grupos de defesa da Amazônia, você tem grupos específicos para certos itens, mas não uma ação coordenada em cima de um propósito
determinado e cujas causas se extinguiram. Não creio mais na qualquer possibilidade de retrocesso político no Brasil e, portanto, não acredito mais que haja qualquer possibilidade do surgimento de um grupo que foi exatamente contemporâneo de um período de secessão que também não vai acontecer mais no Brasil. Porque ficou também claro nas entrevistas que eu já vi, já li, o que eu conheci sobre os autênticos, que, não sei se uma maioria, mas um grande número desses deputados ficaram completamente decepcionados com o que veio em termos de política depois. Realmente, a política mudou substancialmente depois do Grupo Autêntico, mas eu acho que isso foi um fenômeno mundial. No tempo do Grupo Autêntico, a política era feita com altruísmo, o que significava a disposição de se sacrificar por uma causa ou de se sacrificar pelo próximo. Infelizmente, a partir dos anos 80, sobretudo, nós tivemos o começo da egotrip. As pessoas começaram a se preocupar consigo mesmas. Então, o altruísmo foi substituído por uma espécie de egoísmo e daí, em consequência disso, a vontade de tirar vantagem de uma forma ou de outra, e acabou descambando nesse mercantilismo em que se tornou a política. Infelizmente, houve uma deterioração da qualidade, da natureza ética da política e dos propósitos ideológicos que simplesmente deixaram de existir. O senhor mesmo conta na sua entrevista para a nossa historiadora sobre os autênticos que o senhor foi cerceado no próprio MDB, né? Então a impressão que a gente tem é que os partidos estão dominados e que é quase que impossível você ter uma formação de um novo bloco, né, com um ideal específico que alguém possa desejar ter hoje para o Brasil. Eu especificamente tenho, né? Eu acho que nós estamos assim sem um rumo politicamente. Eu acho que a situação está difícil, né? Não vejo uma saída. Mas essa impressão, o senhor também, quer dizer, quando ficou mais forte que os partidos políticos está muito difícil de você navegar ou mesmo formar um bloco, porque na verdade os autênticos eram um bloco parlamentar, né? Bom, é preciso ver também isso. Os autênticos eram um bloco que agia homogeneamente, solidariamente, mas ele era diversificado nas suas posições ideológicas. Você tinha todo o espectro ideológico que estava dentro do Grupo Autêntico. Você tinha, desde a extrema esquerda até a direita, tinha companheiros. O traço de identificação, o traço unificador do grupo era a luta pela abertura democrática. Tanto que quando ela aconteceu, o grupo acabou se diluindo, porque cada um foi assumindo as suas posições dentro de um pluralismo político que aconteceu com um grande número de partidos que surgiram. Não esqueça que naquele tempo nós estamos vivendo um bipartidarismo. Não havia nenhuma possibilidade de uma posição intermediária. Ou você era MDB ou era Arena. Não havia qualquer posição intermediária. Hoje você tem uma gama enorme de partidos e cada uma representando, pelo menos teoricamente, pelo menos em princípio, uma posição político-ideológica diferenciada. Então você tem hoje partidos que defendem causas as mais variadas. Tem um elemento no grupo dos autênticos que para mim ele é marcante em todos eles, é o amor à liberdade. Então eu acho que todos no fundo convergem para uma ideologia só. Se a gente for olhar nesse ponto de vista, quer dizer, todos têm um amor à liberdade. Esse, para mim, foi o vetor fundamental que eu vi em todos os autênticos, sem exceção. Eu diria que esse amor era quase obsessivo. Esse amor, ele era um amor consultivo. Ele nos levava à exposição. A atuação do Grupo Autêntico era uma coisa que não tinha limite, não tinha medida. A preocupação de apressar, de acelerar a roda da história, de fazer com que a abertura acontecesse o mais rápido possível, era um fator dominante no comportamento da gente. E isso estava ligado exatamente a essa ânsia de liberdade, que era o propósito maior, era instaurar no Brasil um regime de liberdades cívicas. Mas no nosso tempo, no tempo do Grupo Autêntico,
o regime colocava como desculpa para a má distribuição de renda um sofisma que era de que é preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuir. Que não existe isso na teoria econômica. Mas essa era uma lógica infernal que contaminava muitas cabeças pensando. Tinha pessoas que acreditavam piamente nessa bobagem, nessa balela, que foi lançada pelo Roberto Campos, pelo Mário Henrique Simonsen. Que também não são liberais, né? Não, que foram cultivar. Essa ideia era uma forma de justificar a má distribuição, a concentração de renda, que aí nós tínhamos a convicção de que era perfeitamente possível crescer e distribuir a renda simultaneamente. Mas essa era uma luta extremamente difícil, porque, infelizmente, eles sempre apresentavam as taxas de crescimento do PIB e as revistas estrangeiras, inclusive... Como é que você deu a sua identificação, deputado, porque pelo que eu li e o pouco que eu sei do seu envolvimento na parte econômica, o senhor tem um viés chamado, pelo menos pelos seus colegas, de liberal. De onde que vem isso? Quer dizer, qual é o fundamento que o coloca nesse contexto? Com relação à economia? Com relação... A economia. Bom, com relação à economia, é que, no caso, eu não tinha nada contra a economia de mercado, muito pelo contrário. Eu achava que nós tínhamos que ampliar o mercado e que era possível se chegar à justiça social através da economia de mercado. Com uma distribuição de renda, você formaria uma grande classe média. Essa era a minha expectativa. Então, os ideais de justiça social, no meu entendimento, seriam conseguidos através da economia de mercado por essa distribuição de renda. É claro que isso não teria a velocidade da implantação de um regime centralizado, de um regime socialista, que seria muito mais rápido na instauração da chamada justiça social. Mas eu estava convencido de que a implantação de um regime centralizado levaria necessariamente à abdicação de algumas liberdades políticas, algumas liberdades cívicas e democráticas, como aconteceu com o chamado socialismo real no leste europeu, que acabou entrando em contradições e desmoronando. Então, eu achava que nem o Brasil poderia se resignar a manter aquele tipo de crescimento concentrador de renda, nem precisava necessariamente descambar para a implantação de um regime planejado, de um regime centralizado. A impressão que a gente tem é que o nacionalismo, que era o que movia a classe política e mesmo acho que a grande parte dos intelectuais brasileiros, que era o nacionalismo de Getúlio, daquele pessoal que fez a Revolução lá de 30 e que foi desfeito ao longo do tempo, esse também não era um sentimento dos autênticos, esse sentimento nacionalista? Os autênticos eram nacionalistas, essencialmente nacionalistas, e o Alencar presidiu uma comissão mista de inquérito das multinacionais. Nós denunciamos as multinacionais, e eu fiz parte dessa comissão das multinacionais. Fizemos denúncias candentes sobre a presença cada vez mais forte de empresas multinacionais e principalmente contra a remessa de lucros, que até falseava os resultados que eram apresentados com relação à balança de pagamentos no Brasil. Então, muita coisa daquele crescimento econômico era crescimento das multinacionais, que era contabilizado dentro do PIB brasileiro. Nós fizemos essa denúncia com muita frequência, mas não esqueça também de um detalhe, é que o viés dos militares também era nacionalista. Esse é um dado importante. Quando eles procuravam fortalecer as empresas estatais, de alguma forma eles estavam operando
no sentido do nacionalismo. Então, essa era uma denúncia que nós fazíamos, mas não era um ponto muito forte. No campo econômico, a grande preocupação do Grupo Autêntico era essa questão da distribuição de renda. Esse era essencial, esse era o ponto fraco do governo. Nós procurávamos denunciar tudo o que acontecesse, que de alguma forma ferisse o propósito de implantação de uma ditadura econômica também no Brasil. Quer dizer, essa expressão de uma democracia econômica também no Brasil. Essa expressão democracia econômica, ela tinha um sentido variado para os companheiros do Grupo Autêntico. No meu caso, por exemplo, o meu entendimento é que a democracia econômica era a criação de uma grande classe média no Brasil. Se você tivesse a ascensão das camadas de baixo e você não tivesse uma concentração acima. Mas havia companheiros que achavam que a democracia econômica era claramente a implantação de um regime marxista, de um regime socialista ou coisa dessa natureza. Como havia também outros que entendiam que simplesmente a liberdade de mercado era a própria consecução da democracia econômica. Mas nós achávamos que tudo aquilo que se contrapusesse aos ideais de uma democracia econômica, fosse qual fosse o entendimento pessoal de cada um sobre essa matéria, deveria ser objeto de denúncia, de ataque e de esclarecimento. Bom, então havia uma hiperconcentração financeira, uma tendência à concentração financeira, com grandes conglomerados começando a se formar, absorvendo os pequenos, e nós achávamos que, embora o Banco Central naquele momento fosse leniente com isso, fosse concordasse ou quem sabe até estimulasse nesse sentido, mas o papel de um Banco Central era de regular o mercado financeiro e que um dia, mais cedo ou mais tarde, esse Banco Central viria a exercer esse papel. E era por isso que nós apoiávamos ou não criticávamos a existência de um Banco Central, a criação de um Banco Central. Até porque nós víamos esse papel regulador que o Banco Central exerceu em praticamente todos os países desenvolvidos do mundo. Dois eventos eu vi como fundamentais, né? O de 71, da reunião de Recife, pela Constituinte, né? Eu acho até que ela não veio porque ela foi minada pelos moderados, Ulisses, Tancredo. Parece que eles também contribuíram para que não fosse levada adiante a tese, né? Não, a tese da Constituinte ela ficou sendo uma tese permanente do grupo e mais à frente ela acabou sendo encampada por Ulisses Guimarães e por Tancredo. Um dado curioso é que Ulisses no começo não era autêntico. Depois ele acabou absorvendo as ideias do Grupo Autêntico. Num dado momento ele afastou-se do grupo outra vez, quando ele não quis renunciar à sua candidatura, mas depois refluiu e passou a ser um condutor das ações do Grupo Autêntico, mas extremamente corajoso, extremamente audacioso e com a respeitabilidade que ele tinha pela idade, pela experiência política, pela vivência, porque ele já vinha de um passado bastante sedimentado nas lutas democráticas. Então Ulisses passou a ser o grande condutor. Já no final dos anos 70, já no começo dos anos 80, Ulisses passou a ser já um elemento unificador de todo o MDB. E tanto assim que quando houve a ruptura de Tancredo Neves, Tancredo afastou-se do MDB para formar o PP, a maioria do Grupo Autêntico ficou solidária com Ulisses Guimarães, que passou a ser o denominador comum das ações de oposição. Eu fico olhando para a história política do Brasil e vejo poucos exemplos de uma ação, pelo menos uma ação concertada, uma ação com organicidade. Eu não vejo, costuma-se comparar a ação do Grupo Autêntico com a ação daquele grupo da banda de música da UDN,
Mas a banda de música da UDN atuava num regime de franquias de liberdade plenas. Atuou sob a Constituição de 46. Então, eles tinham toda a liberdade de falar e havia uma imprensa livre naquele tempo. O clima era inteiramente diferente. Eu não encontro na história do Brasil nenhum paralelo, assim, em termos de coragem, em termos da disposição de arrostar contra a ditadura, contra os arreganhos da força. Isso aí não encontro um paralelo na história do Brasil, nada que se compare com a ação do Grupo Autêntico. Isso aí eu vejo que há uma certa injustiça da historiografia brasileira, porque até hoje não fez uma análise mais aprofundada sobre esse papel do grupo. Então, para finalizar, eu gostaria de perguntar assim, quais são os eventos assim que o senhor coloca assim como eventos característicos do Grupo Autêntico? A gente já falou de 71, falou da anticandidatura. Teria mais algum outro evento que registrasse assim, aqui tem a marca dos autênticos e foi importante para a missão alcançada? Não, assim, especificamente nós identificamos esses dois momentos. Mas a ação do Grupo Autêntico era, sobretudo, contínua, era sustentada, ela não tinha altos e baixos, não. Ela se intensificava a partir de um acontecimento qualquer, um assassinato, um sequestro, uma tortura, as próprias cassações. Mas era uma coisa assim do dia a dia, e era continuada, era intenso, não tinha uma marca assim. Nós tivemos lançamento da candidatura de Euler Bentes, foi uma forma frustra de ação, não resultou nada significativo, nada importante. Teve um movimento também com o General Serpa? General Serpa. Tinha o General Tourinho também estava. Mas a característica maior do grupo era a regularidade, era a constância. Não era. Os dois acontecimentos marcantes. Nós tivemos vários incidentes assim, muito pesados ao longo por exemplo, a prisão de Chico Pinto foi um fato importante, as cassações dos companheiros, mas isso já era quase que uma rotina. Né? Bem, voltando à questão da participação política, o grupo se reunia com muita frequência e na casa dos companheiros, diferentemente de hoje, nós nos reuníamos, passávamos às vezes fim de semana inteiro discutindo política. E isso aumentava o companheirismo, a solidariedade interna e fazia com que nós reagíssemos sempre em bloco. Agora, a grande centelha, o grande instrumento que dava essa solidariedade, essa coesão interna ao grupo, era precisamente a convicção de que nós estávamos, às custas de um sacrifício pessoal, nós estávamos operando um grande momento histórico em favor da instauração da liberdade nesse país. E se me perguntarem se valeu a pena todo esse sacrifício, eu digo com absoluta convicção. Foi um instante privilegiado da história política desse país, infelizmente negligenciado pela historiografia, mas os resultados hoje, essa grande nação democrática em que nós vivemos hoje, em que nós convivemos hoje, com absoluta liberdade, com todas as franquias cívicas, esse grande momento que nós vivemos hoje tem as suas raízes plantadas na ação do Grupo Autêntico e no sacrifício de tantos companheiros.